Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao último percurso urbano da cadeira Tópicos Especiais em Planejamento Urbano e a Constituição da Arquitetura da Cidade, da Faculdade de Arquitetura da URGS. Nesse quinto e último percurso, nós vamos percorrer uma área da cidade que se origina sobretudo em função de uma mudança de legislação. A gente está falando aqui do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. Então, nesse quinto e último percurso da aula, da disciplina, nós vamos abordar uma área da cidade que se constituiu a partir do plano diretor atual da cidade de Porto Alegre. Então, só retomando um pouco das nossas caminhadas pela cidade de Porto Alegre até aqui. Nós iniciamos lá no centro histórico, na Rua dos Andradas, quando nós relacionamos essa via importante da cidade de Porto Alegre ao plano de melhoramentos Moreira Maciel lá do início do século XX. Depois transitamos pela Borges de Medeiros, associando essa via à segunda fase do planejamento urbano da cidade, que diz respeito ao plano Gladoche. Depois a Avenida Independência, sempre acompanhando esse deslocamento do alto padrão pela cidade de Porto Alegre, nesse sentido leste. Então, percorremos a Avenida Independência e ao percorrê-la associamos uma série de espaços, uma série de elementos, tanto arquitetônicos quanto urbanos, ao plano diretor de 1959, o primeiro plano diretor que a cidade teve. No nosso último encontro, no quarto percurso, nós transitamos pelo bairro Moinhos de Vento, um bairro ainda marcado por uma ocupação de alta renda, de um padrão aquisitivo elevado, e muito do que a gente enxerga naquele lugar está associado ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de 1979. Então, acompanhando essa dinâmica de deslocamento e de ocupação do território das elites porto-alegrenses, nós chegamos no nosso quinto percurso, no nosso terceiro período do planejamento urbano, que corresponde à contemporaneidade, digamos assim. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, ele data de 99, foi revisado em 2010 e está passando por uma segunda fase de revisão agora em 2020. E quando a gente observa alguns territórios de alto padrão que foram resultantes desse momento do planejamento urbano, o que a gente verifica no território é um processo de verticalização muito intenso. O bairro, ou o empreendimento imobiliário, melhor dizendo, Jardim Europa, é um exemplo claro disso. Acompanhem aqui a imagem. Então, aqui está localizado o bairro Jardim Europa. Ele é basicamente composto por dois shopping centers, Iguatemi, que já estava lá nos anos 80. Então, o Iguatemi é anterior ao atual plano diretor da cidade de Porto Alegre, o PDD-UA. Nós temos também o Bourbon Country, o Parque Germânia e uma série de torres, edifícios verticais no entorno desse parque. Então, esses são os elementos que configuram o bairro ou o empreendimento imobiliário Jardim Europa. Agora, além desses elementos, que de certa forma estão dentro de um pacote imobiliário que é vendido por um alto poder aquisitivo, é um espaço de alto padrão ou de médio alto padrão na cidade de Porto Alegre. Nesse mesmo território nós verificamos uma área informal, uma área irregular que já estava ali muito tempo antes. Essa ocupação data lá de meados do século XX, quando surgiu nessa parte do território a Vila Jardim, que é esse bairro aqui, basicamente com ocupação unifamiliar de casas, e uma série de outras áreas que já estavam presentes nessa parte do território da cidade de Porto Alegre, muito tempo antes do Jardim Europa, desse grande empreendimento imobiliário e urbano. E é importante que nós, ao analisarmos essa área da cidade, que a gente faça uma associação, uma relação com o entorno imediato. Porque percebam, ao norte nós vamos ter uma série de edifícios multifamiliares também, só que de 4 pavimentos.
É uma tipologia muito comum do período do BNH, que foi um período analisado na última aula, né? E marcado também por uma política habitacional, né? Tem no seu carro-chefe o BNH, que vai apresentar um tipo de ocupação do espaço urbano. Aqui a leste nós temos então um loteamento de casas, que inclusive é anterior à fase do BNH, né, que a gente está falando de fato meados do século XX, quando começou a se dar a ocupação dessa parte da cidade com loteamentos bem horizontais. Né, então aqui a gente está falando de uma estrutura fundiária bem parcelada, né, são lotes pequenos, 10 por 30, né, o padrão 10 por 30. Aqui no caso dessas edificações multifamiliares de 4 pavimentos, o lote é um pouquinho maior, mas também é um lote pequeno, né? Em comparação com os grandes lotes, com a grande estrutura fundiária do Jardim Europa. Né? Então, cada torre dessas, ou cada conjunto de torres, em alguns casos, ocupa uma grande área fundiária, né? Um grande terreno. Né? E dentro daquela lógica dos índices construtivos, quanto maior a área do lote, maior a possibilidade eu tenho de construir. E o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental foi marcado por uma liberação, né, no que diz respeito à verticalização. Né? Então não é à toa, quando a gente observa essa parte da cidade, que o bairro Jardim Europa ele salta aos olhos, porque a ocupação dele é muito mais vertical do que a existente ou a pré-existente no entorno. Né? Quando a gente olha aqui para o bairro localizado ao sul, no caso é o Chácara das Pedras, a gente verifica uma verticalização junto aqui da Nilo Peçanha, que é uma importante via conectora da cidade de Porto Alegre. Então, há uma verticalização, mas ela não é tão intensa como a verificada aqui no bairro Jardim Europa. Inclusive, essa verticalização ela também é uma verticalização muito recente. Tendo em vista que a ocupação original do Chácara das Pedras também foi marcada por uma ocupação basicamente de casas unifamiliares. Né? Então, o que a gente tem é um grande empreendimento imobiliário resultante de uma mudança na legislação de uso e ocupação do solo, e esse empreendimento ele se destaca, ele se diferencia tanto do ponto de vista espacial como social do seu entorno imediato. Gostaria de mostrar para vocês agora uma outra ferramenta do Google Earth muito útil quando a gente pensa numa análise urbana que considera a dimensão temporal. Qual seria essa ferramenta? Esse reloginho aqui, ó, gente, a gente tem como voltar no tempo. E o Google Earth nos possibilita voltar até o ano 2002. Vamos ver como é que era essa área aqui, que hoje corresponde ao Jardim Europa, lá no ano de 2002. Percebam, era um grande vazio urbano. Essa parte, e quando a gente fala dessa parte, a gente inclui também o território dos dois shoppings, né, do Iguatemi e do Bourbon Country. Todo esse perímetro aqui era entendido no plano de 79, no PDDU, como uma área de preservação ambiental. Era para ser um grande parque natural isso daqui, gente. Essas massas de vegetação, né, eram todas preservadas, né, ou tidas como um território que deveria ser preservado lá em 79, no plano diretor, né, o segundo plano que a cidade teve. Agora, com a mudança na legislação, parte dessa região foi ocupada com edifícios em altura, e o que se preservou foram alguns trechos dentro do Parque Germânia, que é um parque cercado. Né? Então, aconteceu uma série de transformações, quando a gente pensa em legislação, né, legislação urbanística, que viabilizaram, essas transformações viabilizaram a implantação desse empreendimento, desse grande empreendimento imobiliário, que recebe como rótulo o termo bairro Jardim Europa. Né? Lembrando, quando a gente fala na ideia de bairro, pelo menos o conceito mais tradicional que a gente tem de bairro, é um espaço que ele surge historicamente, é um conceito que surge historicamente. Então, quando a gente fala no bairro Cidade Baixa, o bairro Cidade Baixa ele tem uma história. Né?
Da mesma forma como a gente fala no bairro Moinhos de Vento. Vocês escutaram a explanação da Ana Helena no última aula, né? Então, por que se chama bairro Moinhos de Vento? Porque existiam moinhos lá, né? Era uma área da cidade que tinha uma importância agrícola inicialmente. Então, foi uma área que gradualmente foi sendo ocupada, do ponto de vista da urbanização, né? E se consolidou enquanto bairro. Agora, o bairro Jardim Europa, pessoal, é um grande empreendimento imobiliário. Inclusive, o nome dele, Jardim Europa, está associado a algo que não tem nada a ver com o território de Porto Alegre. Esses empreendimentos imobiliários, cada um tem um nome que remete a algum lugar da Europa. Tem um empreendimento, uma torre, por exemplo, que chama Oslo, que é uma cidade na Noruega. Então percebam que uma coisa é a constituição de bairros, como a Cidade Baixa, como o próprio Moinhos de Vento, também território de alto padrão. A gente consegue entender aquilo ali como um bairro que se constitui, ou que vai se constituindo ao longo do tempo. Tem uma história, tem uma cultura. Aqui não. Aqui é um empreendimento que surge do nada, porque antes era um grande vazio urbano, era uma área de preservação ambiental, que recebe esse nome, que é um nome muito associado ao marketing, para vender um produto imobiliário. Então, é basicamente essa história que nós gostaríamos de contar na aula de hoje. E mais, a gente vai relacionar essa história de ocupação com essa pequena ocupação irregular aqui que acontece, digamos, no fundo do quintal dessa elite porto-alegrense. E, obviamente, é uma ocupação que incomoda, que atrapalha esse pessoal que hoje reside nessas torres de alto padrão aquisitivo, de alta renda, digamos assim. Então, nós vamos iniciar o nosso percurso da aula de hoje nessa área entre os shoppings, Bourbon Country e Iguatemi. Nós vamos subir por aqui, vamos fazer a volta no parque e o percurso ele vai se encerrar nessa pequena ocupação irregular aqui, junto da Vila Jardim, que é esse bairro com características concêntricas, com anéis concêntricos, círculos concêntricos. Certo, gente? Então nós vamos selecionar aqui o bonequinho do Street View para que nós possamos dar início à nossa caminhada da aula de hoje. Vamos posicionar ele aqui no ponto de largada, exatamente entre os dois shoppings. O que a gente verifica aqui, pessoal, já é uma característica que vai ser recorrente ao longo da nossa caminhada de hoje, que é o fechamento do espaço público em relação, do espaço privado em relação ao espaço público. Tanto os shoppings quanto as áreas residenciais, elas não vão ter nenhum tipo de relação com o espaço público, com exceção do acesso dos pedestres e do acesso para os estacionamentos. Isso acontece tanto nos shoppings quanto nas torres residenciais. Então essa relação que nós vimos lá no início das nossas caminhadas, na Rua dos Andradas, por exemplo, nós não vamos verificar aqui. Principalmente nessa área que é marcada por uso comercial e de serviços. Na Rua dos Andradas, o que nós verificamos? Que os comércios, os serviços davam para a rua. Que a rua era o grande espaço de encontro. Aqui a rua, pessoal, é o espaço de transição. Seja do carro, que vai acabar entrando em algum estacionamento, ou simplesmente vai passar por essa área da cidade, ou das pessoas. O interessante aqui, gente, é que o maior fluxo de pessoas que se dá nessa área é justamente aquelas que saem de um shopping para entrar no outro. Saem do Iguatemi para entrar no Bourbon Country, ou saem do Bourbon Country para entrar no Iguatemi. Então, esse é o grande fluxo. A gente vai reconhecer algumas pessoas caminhando ou em alguma prática esportiva ao redor, correndo, ao redor do shopping Iguatemi. E só. Ou seja, o espaço público ele não é ocupado com nenhuma outra motivação que não essa. Prática esportiva, correr ao redor do shopping ou transitar de um shopping para o outro, nessa parte da cidade, nessa parte do Jardim Europa. Então, o que a gente verifica aqui é a predominância do carro, do veículo, automotor. Várias áreas de estacionamento, Então, essa faixa de segurança, que essa sinaleira é muito marcada por esse fluxo de pedestres, que saem de um shopping, aqui está o acesso do Iguatemi, para entrar no outro. E aqui está o acesso do Bourbon Country.
o que acaba gerando um problema do ponto de vista do espaço urbano, porque em muitas situações esse canteiro aqui central não dá conta da quantidade de pessoas, sobretudo no final de semana, que aqui se concentra. Então perceba, a maneira como os edifícios se constituem na sua relação com o espaço público vai influenciar de forma decisiva na forma como esse espaço público é apropriado, como esse espaço público é ou não vivido. O que a gente verifica aqui, como vocês podem observar, são pessoas saindo de um shopping e entrando em outro. O espaço público, nesse caso, tem um papel simplesmente de transição e não de permanência. Coisa que nós não verificávamos lá no início das nossas caminhadas. Lá na Rua dos Andradas, o espaço público também é um espaço de transição, mas ele é um espaço de permanência também. As pessoas ficam na rua, em função das mesas, em função dos vários encontros que se dão naquele ambiente urbano. Certo, gente? É um espaço bem arborizado, principalmente essa parte aqui, a gente não pode dizer que não. Ele tem um papel, ele tem essa qualidade, mas isso é algo que está muito associado ao padrão de ocupação. Os bairros de alta renda, ou as áreas de alta renda da cidade, são áreas arborizadas. Agora, isso não quer dizer, quando a gente pensa no Jardim Europa e outras áreas, por exemplo, Monte Serrat, que um bairro arborizado ou ruas arborizadas não quer dizer que elas sejam apropriadas. Porque percebam, gente, o que a gente verifica na interface entre o espaço público e privado são grades, são cercas. Ou seja, não há nenhum motivo para eu permanecer muito nessa calçada aqui. Eu simplesmente passo por ela. Certo? Da mesma forma como os carros passam pela rua. Então é um espaço, sobretudo, de transição. Saindo dessa parte, que é a área comercial, digamos assim, se a gente for pensar num zoneamento do bairro, a gente ingressa numa área de caráter mais residencial. E essa área de caráter mais residencial é marcada por dois usos bem específicos. Nós temos aqui à nossa direita uma torre de escritórios, então um edifício corporativo, um edifício vertical corporativo, de serviços, portanto. E à nossa esquerda a gente tem um posto de gasolina. Quando a gente fala em ocupação de alto padrão, a gente está falando em mais de 2 vagas de carro por apartamento. E aqui a gente tem algumas torres habitacionais, o que quer dizer muitos carros. Então, um posto de gasolina é um equipamento importante dentro desse contexto. Então, não é à toa que ele está localizado exatamente nos principais cruzamentos do bairro. Exatamente onde começa a área residencial, numa área junto a 2 grandes elementos de comércio, os 2 shoppings. Então, mais uma vez, nós temos uma grande via, e percebam, ela tem características de uma via arterial, quando a gente olha para a sua escala, para a sua dimensão. Só que ela não tem essa função arterial, ela é uma via local. Agora, ela só tem essa característica porque ela está localizada nesse empreendimento, ou nesse bairro em específico. Porque aqui as pessoas entram e saem da sua residência, do seu condomínio fechado, verticalizado, de carro. A grande maioria usa esse meio de transporte. São raras as pessoas que saem a pé desses espaços. Então é um espaço urbano, pessoal, que ele se configura dessa forma, apresenta essas características específicas, que estão muito associadas às transformações na legislação. Então, se os shopping centers eles eram gradeados, e só tinham conexão no ponto onde o pedestre acessava o edifício e no ponto de acesso aos estacionamentos, a mesma coisa acontece com esses grandes condomínios verticalizados, esses condomínios fechados. A gente vai verificar a relação com o espaço público, a relação com a rua, no ponto do portão de acesso ou na entrada dos veículos. E uma coisa interessante dessas tipologias que a gente pode analisar também é que há uma tendência dessas grandes áreas de estacionamento se localizarem no térreo, certo?
Logo, a edificação, o edifício vertical, ele se localiza, ele começa num nível acima da rua. Como nós comentamos na última aula, a elite porto-alegrense, o alto padrão, está sempre em busca de espaços exclusivos. E percebam, um espaço exclusivo, ele exclui determinadas pessoas. No caso aqui, as pessoas que estão transitando pelo espaço público, né, pelo espaço da rua. Então é uma estratégia de projeto para diferenciar, para distanciar um certo padrão aquisitivo de uma área de uso comum, que é a rua, que é o espaço público. Qualquer pessoa pode transitar por aqui, né? Transitar através dessa rua. Agora, quem mora nesses empreendimentos não quer essa relação, ou não deseja essa relação. Logo, há um afastamento. Um afastamento que a gente verifica tanto nessa parte residencial, como na parte comercial dos shoppings, né? Então, são tipologias diferentes do ponto de vista de uso e de forma. Agora, a relação que elas estabelecem com a rua é muito semelhante. E isso vai se repetir também no Grande Parque, né, no Parque Germânico. Porque percebam, é uma área pública, de uso público, mas é uma área cercada também. Cercada e controlada. Né? Ou seja, tem hora para abrir e tem hora para fechar. Certo, pessoal? Então, seguindo aqui por essa via, nós podemos verificar que esse padrão ele é recorrente ao longo do percurso, né? O que torna ele profundamente monótono. Uma coisa é o padrão que se repete. Nós vimos isso lá na Via Independência, né? O padrão do edifício na forma de torre sobre uma base comercial. É um padrão que se repete. Mas lá tinha uma mudança formal. Ou seja, as coisas mudavam de escala, a relação com a rua variava, alguns edifícios estavam mais recuados, outros nem tanto. Então havia uma diversidade. Aqui não há isso. Aqui o que a gente encontra são muros, grades. Não há relação das edificações com o espaço público, com a rua, dentro daquela lógica do Panerré, né? As edificações configurando a rua. Isso não acontece aqui, porque não é interessante, não é desejado. E todas essas transformações, elas se deram em função de uma mudança na legislação. Então aqui, gente, o espaço público é basicamente o espaço do carro, o espaço de transitar e não de permanecer. É claro que existem pessoas que vão fazer suas práticas esportivas ao redor do parque, vão caminhar ao redor do parque, ou seja, há uma movimentação. Só que essa movimentação não é decorrente da relação entre o espaço construído com o espaço aberto, não construído. Então, essa distinção é importante que fique clara, para vocês. Um outro elemento importante, pessoal, isso começa a ficar evidente na paisagem a partir desse ponto, é que apesar de se tratar de uma área ocupada por um alto padrão aquisitivo, há estratos sociais bem delimitados dentro do que a gente está chamando de alto padrão aquisitivo, ou de uma classe média alta, digamos assim. Né? Então, quem mora nesses condomínios aqui ocupa uma posição econômica, uma posição social, ou tende a ocupar, melhor dizendo, né? Do que quem mora naqueles condomínios de lá, ó, do topo do parque. Digamos que aqueles espaços no topo do parque, onde a vista é melhor, onde se tem uma vista de toda a cidade, é um espaço mais exclusivo, mais generoso do que esses condomínios aqui. Inclusive aqui a gente vai ter vários apartamentos por andar. Em alguns casos 6, em alguns casos 4, sobretudo nessas tipologias em H aqui, ó. Quando a gente olha a planta, a imagem da implantação desses empreendimentos, a gente verifica uma implantação no formato de H, da letra H. Então, a gente pega um edifício em formato de H, muito provavelmente ele vai ter 4 apartamentos por andar. Agora, quando a gente olha para aquelas torres envidraçadas no plano de fundo, o que a gente verifica é que em muitos casos vão ser 2 apartamentos, em alguns momentos até 1 apartamento por andar, em algumas circunstâncias. Então é um espaço muito mais exclusivo. Certo, gente? Nós vamos sair um pouquinho agora do Street View. Eu gostaria de mostrar para vocês a questão fundiária, como é que ela se transforma consideravelmente nessa parte da cidade, na sua relação
com a pré-existência. Então, saindo do Street View, a gente verifica então essas torres em H, que tem um comportamento morfológico, diferente dessas torres aqui, ó, que são mais lâminas, né? Então aqui há uma grande tendência de nós termos 2 apartamentos por andar. Aqui são 4. Aqui provavelmente vai ser um número mais elevado, já que são edifícios mais alongados, né? Agora, todas essas torres, todas essas edificações estão localizadas em grandes lotes, em grandes terrenos. Bem diferente, e isso, né, é uma distinção, em relação à ocupação anterior, ó, que é aqueles bloquinhos do período BNH, como nós comentamos inicialmente. Eles estão num outro tipo de lote, uma outra dimensão de terreno. E nem se fala, né, o contraste é evidente quando a gente pega as habitações unifamiliares atrás dessas torres. Ó. São lotes bem pequenos em comparação a essas grandes áreas territoriais, né, desses empreendimentos. Perdão. Quando a gente olha para o parque, então, o que a gente verifica é 2 tipos, né, de espaço. Um é essas áreas de preservação, né, que são partes cercadas, né, as pessoas não podem acessar, e a outra área são as partes ditas públicas, né, onde é possível acessar, claro, a partir de um horário e até um horário, já que o parque é fechado como um todo. Né. Então vamos posicionar novamente o Street View aqui nessa parte mais alta do Jardim Europa, desse grande empreendimento imobiliário, para que vocês tenham uma ideia de como o espaço ele muda um pouquinho, né? Porque se trata de um outro extrato social. É alto padrão aquisitivo, também é alto padrão, né? Mas ele está numa posição um pouco acima das pessoas, certamente, que moram naquele trecho anterior, né? Na parte baixa do parque. Aqui nós estamos na parte alta. Então essa dinâmica, que é uma dinâmica histórica, né, da ocupação por parte de quem tem o maior poder aquisitivo, né, nas partes mais altas da cidade, ela se repete. Né? É uma forma de ocupação. Agora, a relação das edificações com o espaço público, a relação do parque com a rua, ela permanece exatamente a mesma. Nós estamos falando de grandes áreas cercadas, sem qualquer tipo de conexão. Percebam que isso aqui é profundamente inseguro, sobretudo à noite. Né? É muito fácil ser assaltado aqui, por exemplo. Certo, gente? Então é um espaço bem árido, é um espaço inóspito, que não oferece diversidade alguma para o pedestre. É um espaço para se transitar, não é um espaço para se permanecer. Então, seguindo por aqui. Essa é uma outra característica desse ambiente, né? Nós temos uma área de trânsito de veículos e uma área de estacionamento para o parque. Esse é um outro elemento interessante do Parque Germânia. Muitos dos frequentadores desse parque chegam nele de carro. Então a quantidade de estacionamento que a gente tem no entorno do parque é uma coisa considerável. Né? Quando a gente fala nesse grande empreendimento imobiliário, né, a gente pode entender ele como um grande empreendimento de uso misto. Porque, ora, nós temos uso residencial, nós temos uso comercial, os shoppings, nós temos uso de serviço, aquela torre de escritórios, né? Nós temos espaço de lazer, o parque, então é um espaço misto. Agora, ao contrário da Rua dos Andrades, por exemplo, onde tudo se misturava no espaço público, Praça da Alfândega, edifícios residenciais, edifícios institucionais, edifícios de comércio, de serviço, enfim, tudo dava para o espaço público e se configurava a partir do espaço público, isso não acontece aqui. Então, apesar de ser um espaço misto, os usos não se conectam espacialmente. Há uma fragmentação completa nessa relação do espaço construído, um espaço privado, com o espaço público, o espaço da rua, certo? E isso, gente, está associado a diretrizes do planejamento. Foi o planejamento urbano que viabilizou esse tipo de espaço. Quando houve a transformação na legislação, lá em 1999, quando é instituído o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre. Então nós vamos aproximando aqui de um empreendimento que eu gostaria de
de destacar com vocês, que é esse daqui. Ó. Quando a gente olha para esse edifício, é um dos mais baixos do Jardim Europa, nós não compreendemos de cara a relevância que ele tem do ponto de vista econômico. Pessoal, se vocês entrarem em qualquer site de imobiliário, vocês vão encontrar esses apartamentos, que são duplex, né? São apartamentos com 2 níveis, por algo em torno de 20 milhões de reais. Ou seja, uma pessoa que tem a capacidade de dar 20 milhões de reais para comprar um apartamento, é obviamente que essa pessoa busca um espaço exclusivo, um espaço único, um espaço diferente e distante de tudo que é público, de tudo que é diferente dela. Certo? Então essas desigualdades, elas são estruturais da nossa sociedade. A culpa não é do mercado imobiliário. O mercado imobiliário é simplesmente um elemento, um agente dentro de uma lógica muito maior. Uma lógica societária que foi historicamente construída desde a colonização do Brasil. A gente pode voltar bastante na história para entender como é que se construiu essa sociedade brasileira profundamente desigual, né? Onde há esse tipo de oferta. Se há um mercado que oferece um apartamento por 20 milhões de reais, é porque existem pessoas que podem comprar um apartamento por 20 milhões de reais. Né? Isso denuncia a profunda desigualdade social e econômica da nossa sociedade. E o interessante, gente, e é aí que está o grande conflito e o desconforto por parte da elite ou da parcela da elite porto-alegrense que habita essa área, o desconforto está justamente no fato de que próximo a essa área, onde a gente verifica um empreendimento em que cada apartamento custa milhões de reais, próximo a essa área está localizada uma área de ocupação irregular, que já estava ali antes da implantação do bairro Jardim Europa, desse grande empreendimento imobiliário. Né? Então, essa é uma atenção importante que a gente precisa considerar. Então, que a gente vai se aproximando do final do parque. Esse é mais um acesso. Percebam de quando em quando a gente tem alguns portões que viabilizam acesso ao parque. Mas a grande interface dele, a maior parte da sua interface com a rua, é uma interface cercada, como vocês podem ver por essas imagens. Então, aqui a gente verifica as torres, né, desses grandes condomínios cercados também. E é uma área que está em construção, como vocês podem ver no plano de fundo, há um edifício sendo construído. Né? Então o mercado imobiliário ainda está presente aqui, ainda está construindo, né, a indústria da construção civil. E o interessante, gente, aí surge o conflito, logo após aquele empreendimento que está saindo, ali adiante, está a vila, está a ocupação irregular, que nós vamos destacar agora. Então, vamos sair do Street View mais uma vez. Para que nós possamos entender esse espaço visto de cima. Então aqui a gente tem aquele grande empreendimento sendo construído e logo atrás a vila, a ocupação irregular. Vamos reposicionar o nosso norte aqui. E aqui a gente verifica a tensão. Né? Percebam, vamos usar o reloginho de novo. Né? No ano de 2020, o que a gente tem é essa situação aqui. Né? As torres e essa parte irregular da cidade. Só que lá nos anos 2000, 2002, não existiam torres. O que existia esse grande vazio urbano, aqui a gente verifica até um curso de um riacho, né? E essa ocupação já estava ali. Ó. Logo, ela é bem anterior às torres. Quem invadiu o espaço? Quem chegou depois, certo? Essas pessoas já moravam aqui, já residiam aqui. Acontece que elas estavam num mercado dito informal, não no mercado formal. E dentro da maneira como a nossa sociedade desigual se constitui, quem está no mercado formal é quem tem direito, enquanto quem está no mercado informal não tem direitos, quando a gente fala em ocupação do território. Então, saindo da reguinha do tempo, né, do reloginho, o que a gente verifica é essa tensão, que ela é espacial, social e econômica ao mesmo tempo.
vamos ver um pouco da cara desse ambiente, né? Selecionar mais uma vez o Street View e descer dentro dessa ocupação irregular ao lado da Vila Jardim, né? Então perceba, se trata de uma ocupação precária, né? O espaço público urbano ele não se compara ao espaço daquelas torres de alto padrão, né? No entanto, é uma área, uma localização muito próxima dessas torres. Então vamos fazer um exercício econômico agora. Uma pessoa que reside numa habitação como essa, como a gente pode observar, é uma habitação em condições precárias, né? Qual será que deve ser o salário dela? Ou será que ela tem um salário? Né? Porque muitas das pessoas que habitam áreas irregulares como essa da cidade são pessoas que não estão formalizadas do ponto de vista do mercado de trabalho, né? Então tem um emprego informal. E o interessante é que essa pessoa que tem provavelmente um baixo salário, se é que ela tem um salário fixo, né, ela mora muito próximo de uma pessoa que tem capacidade de desembolsar 20 milhões de reais para comprar um apartamento. Vocês conseguem enxergar a tensão social aí? E mais, essa tensão social ela se dá, ela acaba se viabilizando no território, essas tensões, a partir de uma mudança na legislação. É. O plano é o problema, o mercado é o problema? Não. Agora, eles são reflexos de uma sociedade profundamente desigual que vai se materializar no espaço, porque não existe sociedade espacial, como diria o geógrafo Milton Santos, que nós tratamos lá no início da disciplina, a parte teórica, né? Todas as sociedades vão ocupar um território, né, no mundo. E, obviamente, ao ocupar esse território, essas sociedades elas vão ter uma cara espacial, vão ter um espaço característico. E o espaço das cidades brasileiras, ou dos grandes centros urbanos brasileiros, é um espaço profundamente desigual e contrastante. Porque a gente verifica essas desigualdades aqui. Ó. E é mais, essas desigualdades são cada vez mais próximas. É? Essa atual condição de existência, em que a gente verifica esses empreendimentos de alto padrão se aproximando da ocupação irregular, certamente vão fazer pressão nesse território. Porque esse território ele começa a se valorizar. A terra urbana passa a custar mais. Porque ela está próxima, essa terra que antes hoje em dia ocupada por essa vila, né? Mas essa ocupação, como nós vimos, ela é anterior às torres. Hoje, essa área aqui, certamente, ela custa mais do que lá no início dos anos 2000. Porque não existia o grande empreendimento imobiliário ainda. Então, as transformações no espaço urbano, a gente fala sobretudo na ocupação das elites porto-alegrenses, né, quando essas elites estão associadas a essas transformações, a essas expansões urbanas, elas têm um impacto na revalorização do solo, o que acaba impactando populações em condições precárias, vulneráveis, como essas daqui. Então há uma pressão por parte do mercado formal sobre um mercado que é informal. Então essas tensões acontecem hoje em Porto Alegre nos grandes centros urbanos. E mais, isso se dá a partir da lei. A legislação viabiliza isso. Então, gostaria de fechar os percursos da disciplina com esse comentário, de que quando a gente olha, quando a gente percorre as cidades brasileiras, o que a gente verifica são essas tensões entre grupos socialmente distintos, economicamente distintos. E essas distinções, essas desigualdades vão ter seus reflexos no espaço urbano. Espero que todos tenham gostado dos percursos, em especial desse, da aula de hoje. Até uma próxima oportunidade. Abraços.